Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos. É a segunda vez que vos damos as boas-vindas aqui no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Desta vez na Sala do Infante. Os trabalhos da Conferência C-Days deste ano já foram abertos, ali na Sala do Arquivo. Esta tarde vamos poder assistir à apresentação de alguns dos projetos que foram submetidos ao Call for Presentation. Esta atividade tinha um desafio muito simples para a comunidade. Se lançou o desafio de serem submetidos projetos, trabalhos científicos, casos de sucesso nas áreas da engenharia e das ciências sociais e humanas, tendo sempre como base a segurança da informação e também a cibersegurança. Até ao dia 29 de maio foram submetidas dezenas de candidaturas e essas candidaturas foram depois avaliadas por um júri multidisciplinar, independente, constituído por vários protagonistas, desde logo o Centro Nacional de Cibersegurança, também a Comunidade de Segurança OPOSEC e ainda a Associação Portuguesa para a Segurança da Informação. Foi esse júri que teve o papel de avaliar esses projetos às cegas, importa dizê-lo, e por isso esta tarde vamos poder assistir concretamente à apresentação de 4 dos projetos selecionados pelo júri. De resto, os resultados já foram conhecidos no passado dia 5 de junho e, por isso, alguns dos projetos que vão passar aqui por este palanque não são propriamente uma surpresa e não são propriamente uma novidade. Eu creio que está assim tudo pronto, estão reunidas todas as condições para darmos início a esta primeira tarde de conferência aqui na Sala do Infante e, por isso, vou convidar desde já a primeira sessão, selecionada pelo júri, para se juntar a mim e subir a palco. E para nos responder à questão How we successfully built an AppSec team from scratch, temos connosco Tiago Mendo, que de resto já se antecipou e já subiu ao palco e já está aqui connosco. Tiago, seja muito bem-vindo. Os próximos minutos são seus. Obrigado, Ruben. Obrigado. Bom, vamos começar. Tenho apenas 25 minutos para cobrir muitos slides, portanto vou acelerar aqui um bocadinho, mas não se preocupem porque esta apresentação está online já, uma versão um bocadinho mais antiga, portanto podem sempre consultar, eu posso enviar. Bom, eu hoje venho-vos falar de como eu e a minha equipa, passou a ser uma equipa, construímos uma equipa de segurança aplicacional de raiz, do nada. E o porquê esta talk? O meu objetivo é partilhar a experiência, as coisas que correram bem, correram mal e tentar transmitir algum conhecimento para que outras empresas e pessoas que estejam a criar equipas de segurança possam aprender com os erros e melhorar essas equipas. E quem sou eu? Eu comecei a minha carreira profissional na Portugal Telecom como programador numa equipa de segurança. Entretanto, fiz uma formação também em cibersegurança. E em 2010, eu juntamente com o Nuno Loureiro, criámos a equipa de segurança aplicacional do SAP, da Portugal Telecom. Pelo meio fui fazendo testes de penetração em colaboração com outras empresas. Hoje em dia o meu papel principal é como CTO e fundador da Probly, uma aplicação que basicamente automatiza a detecção de problemas de segurança em aplicações e APIs. E recentemente eu e mais alguns amigos ressuscitámos o chapter de Lisboa da OASP, portanto, uma non-profit para a promoção da segurança da informação e temos desde então organizado alguns meetups trimestrais em Lisboa. Ficam já desde já convidados para vir. São gratuitos, temos comida, temos bebida. Sou também um membro qualificado da AP2SI, do qual me orgulho muito de colaborar com eles sempre que posso, ajudar a promover a segurança da informação em Portugal. Como é que é o contexto desta talk e deste trabalho? O contexto é o SAP, da antiga Portugal Telecom, agora Altice, que na altura, portanto isto não é, eu neste momento já não sou colaborador da Portugal Telecom, está Altice, na altura a Portugal Telecom tinha 11 mil empregados, hoje está um bocadinho mais elegante em termos do número de empregados, e nós criámos a equipa de segurança do SAP. Eu já trabalhava na PT antes, numa área de segurança, mas não na segurança aplicacional. E o SAP, quer dizer, acho que vocês todos conhecem. Quem é que daqui tem um e-mail SAP? É Cliente Mail, Telepac. Provavelmente metade da audiência, de alguma forma, tocou nesta empresa. O SAP, para terem uma noção da dimensão da coisa, estamos a falar de 5 milhões de utilizadores, não só em Portugal,
mas também tínhamos alguns utilizadores estrangeiros, 500 milhões de visualizações por mês, ainda tínhamos os PALOP, que trazíamos quantos milhões de visualizações aos nossos serviços, e também éramos um ISP, portanto, servíamos quase 2 milhões de logins de clientes por dia. O ISP, se calhar, é a parte mais esquecida já do SAP, da Portugal Telecom, mas se calhar muitos de vocês se relembram destas imagens pré-históricas, outros se calhar nunca viram, não é? De quando ambicionávamos aceder à internet por ADSL com os meros 8 megabits. Porquê é que decidimos criar uma equipa de segurança? Hoje em dia é óbvio, eu não preciso estar aqui a perder muito tempo a explicar isto, mas o objetivo é proteger a empresa, proteger a marca, proteger os dados dos clientes, que normalmente quando há um incidente de segurança são os dados dos clientes que sofrem. Temos também que cumprir com requisitos contratuais, que muitas vezes nos são impostos, e obviamente também queremos evitar multas, que acaba por ser um efeito secundário do nosso trabalho, que é evitar multas, não é? Que hoje em dia já são na ordem dos milhões. Pronto, e nós decidimos criar a equipa de segurança, foi um misto, decidimos, como fomos desafiados para, com objetivos muito específicos, e isto é importante definir o limite e o âmbito da equipa de segurança para as coisas correrem bem, para não acharem que é pau para toda a obra. O nosso objetivo inicial foi muito simples, educar toda a gente do SAP, portanto cerca de 300 colaboradores, técnicos e não técnicos, para as melhores práticas de segurança e o problema da segurança da informação. E eu estou a falar desde os técnicos às equipas de venda que não fazem a mínima ideia o que é segurança, que para eles segurança é uma password com 6 caracteres e um ponto no fim. Também era o nosso objetivo testar todas as aplicações, portanto, tudo o que fosse lançado para o mercado tinha que ser testado, antes que os atacantes o fizessem por nós, e obviamente prevenirmos e defendermos de ataques emergentes. Com o tempo, e porque as equipas de segurança depois tendem a ser o oráculo para tudo, também tivemos que fazer incident handling, portanto, resposta a incidentes. Eu não vou mentir, houve incidentes de segurança. Quem nunca foi atacado é porque, se calhar, provavelmente ainda não sabe que já foi. E também garantir a compliance. Na altura, tínhamos PCI DSS, portanto, a compliance de pagamentos, entre outras. Também a de saúde. Como é que começámos? O dia zero. No dia zero, e esta parte correu muito bem. Houve aqui coisas que eu vou explicar que correram bem, outras menos mal, outras que eu gostava de ter feito. Uma que eu acho que correu muito bem, e já vi muitas outras pessoas a não fazerem isto, foi ser muito humilde no primeiro dia. Ser humildes, ouvir e tentar perceber. Exatamente o oposto disto, que é aparecer lá com uma t-shirt a dizer eu sou de segurança, eu é que sei. Não me questiones. E, normalmente a segurança é vista como a mal da fita, não é? Não gera receita, diz que não a tudo. Portanto, nós tivemos que ser muito cuidadosos com essa abordagem e não acharmos que éramos os maiores e que sabíamos tudo. E ouvir, parar, escutar, deixarem as pessoas falar connosco e perceber o que é o ambiente onde estávamos a meter. Outra coisa que também fizemos foi não tentarmos imediatamente corrigir as coisas. E olhando para trás, não sei se esta foi a melhor decisão, correu bem, mas basicamente tivemos que fechar os olhos a alguns problemas que sabíamos que existiam, ou que nos foram chegando. Ou seja, aquilo já estava a arder, havia pequenos focos de incêndio, deixa-os queimar mais um bocadinho, vamos acompanhá-los, porque se calhar se tentarmos corrigir as coisas imediatamente, sem perceber porque é que chegámos a este ponto, podemos estar a corrigir o problema, mas podemos estar a contaminar logo desde o início a confiança que as pessoas têm na nossa equipa, porque podemos estar a pisar os calos de outra equipa, de outra pessoa, podemos estar a tentar desfazer uma solução técnica que tem uma razão de ser histórica. Portanto, é importante equilibrar aqui isto e não chegar logo como heróis que sabem tudo e querem resolver tudo. É o oposto. Vamos primeiro sentar-nos com as equipas, falar com elas, perceber quem são vocês, o que é que tu fazes. Ok, tu estás na área de programação, tu desenvolves este produto, um produto de e-mail, quais é que são as tuas maiores preocupações, como é que trabalhas. Ok, vamos falar com as equipas de produto. Okay. Quando vocês querem lançar um novo produto, como é que é o processo? Têm uma ideia, está a chegar umas novas eleições, vamos lançar um site de eleições. Ok, como é que... Explica-me esse processo. Para nós, equipa de segurança, tentarmos perceber exatamente o método de trabalho das pessoas e não os tentarmos mudar logo desde o início, não é? Porque isso é péssimo, tentar mudar os métodos de trabalho das pessoas sem elas confiarem em nós, vai destruir a confiança que as pessoas têm em vocês. Portanto, o importante foi dar a entender que nós estamos ali para ajudar. Não vamos ser as pessoas negativas que dizem não a tudo e que impedem o negócio de progredir. Pelo contrário.
decidimos-nos focar também nas novas aplicações primeiro, nos novos sites, nas novas APIs. Porquê? Porque as que já existem, que já estão a funcionar, vai ser muito mais difícil de corrigir o que quer que seja, porque os programadores já saíram, porque já ninguém mexe naquilo há um ano. Portanto, vamos começar primeiro por atacar ou fazer bem nas novas. Vamos fazer com que as novas nasçam bem e logo o mais bem montadas e desenhadas possível. Porque são mais fáceis de influenciar, podemos envolver-nos no processo mais cedo e, para isso, nós definimos que qualquer produto, antes de ser lançado, tem que passar pela equipa de segurança e isso tem que ser testado por nós. Isso foi uma grande mudança que nós implementámos. E uma coisa que funciona muito bem, que se as vossas empresas já tiverem, é irem às cavalitas das equipas de testes, ou do X. Porquê? Porque as equipas de testes funcionais de QA provavelmente já têm todo um processo montado. Já sabem quando é que os produtos vão ser lançados, antes de serem lançados, já conhecem os processos, portanto, tirem partido disso, tornem-se os melhores amigos deles, sentem-se literalmente ao lado deles e tirem partido disso e aprendam como é que eles se introduziram nos processos de desenvolvimento e trabalhem com eles. Nós também instituímos algo que para mim foi uma das coisas que eu acho que teve mais sucesso a longo prazo, que foi formação obrigatória. Aqui o modelo de formação foi ajustado à nossa realidade, portanto tínhamos sessões de pouco menos que um dia, em que primeiro focámos nas equipas técnicas, mas fomos até às equipas não técnicas, e aqui é muito importante adequar a formação à linguagem das equipas. Se vocês vão falar de uma vulnerabilidade como o SQL Injection a uma equipa de vendas, eles não sabem o que é isso, não sabem nem querem saber. O que eles querem saber é que, amigos, se vocês fizerem isto ou não fizerem aquilo, ou se assado, vocês não vão conseguir vender. Espera, estão a falar a minha linguagem. Se eu não consigo vender, não recebo a comissão. Ok, sou todo ouvidos. Portanto, é importante adequar a vossa linguagem aos diferentes stakeholders, a quem vos está a ouvir, e dar um passo atrás e não falar tecnicalês quando as pessoas não são técnicas. O nosso objetivo era muito simples, esta formação, criar awareness, portanto, alertar as pessoas para toda a problemática à volta da segurança, mas também começar a dar algumas best practices, algumas boas práticas para eles. Outra coisa que eu acho que teve muito sucesso, principalmente com as equipas de desenvolvimento, foi, em vez de mostrar exemplos falsos de vulnerabilidades, sem criar uma cultura de culpa e sem apontar dedos, pegarem vulnerabilidades que nós tínhamos vulnerabilidades, vamos ser honestos, todos temos, vulnerabilidades que nós tínhamos, e em vez de mostrar, esta dá para fazer um pop-up, vamos transformar isto num ataque real, vamos desenhar aqui uma caixa de login que à primeira vista ninguém imaginaria que estava lá, ninguém acha estranho, portanto vamos criar ataques reais para as pessoas perceberem o real impacto de uma vulnerabilidade como o XSS. Portanto, em suma, funcionou muito bem. Nós conhecemos a situação atual, o nosso ambiente, como é que as equipas trabalham, com que ferramentas, que dores é que têm, focar-nos nas aplicações novas primeiro. Isto funcionou muito bem, até para a equipa conseguir lidar com a escala, não é? Se queremos fazer tudo logo, morremos na praia. Também funcionou muito bem trabalhar com a equipa de QA, que já existia há alguns anos e, portanto, tinha um processo muito bem montado, e a formação. A formação ajudou-nos muito a criar relações com as equipas. Eu lembro que houve formações que nós acabámos por não falar muito do que queríamos, porque as equipas abriram-se connosco e começaram a falar de eu ouvi falar que se fizermos isto, temos este problema. Portanto, foi mais um momento de, peço desculpa pelo inglês, de bounding do que formação. Uma coisa que não fizemos e que demorámos alguns anos ou algum tempo até nos apercebermos que devíamos ter feito foi conhecer a nossa superfície de ataque, do ponto de vista técnico. Só passado algum tempo é que nós fomos ver, então deixa-me lá ver tecnicamente o que é que eu tenho à frente, qual é que é a superfície de ataque, quantos sites tenho, que sites tenho. Portanto, isso foi algo que hoje em dia definitivamente é uma das coisas iniciais, e existem várias ferramentas pagas e não pagas que vos podem ajudar a isto. Pode ser overwhelming, vocês de repente, de um momento para o outro, serem bombardeados com se calhar não devia ter aceito esta proposta de fazer esta equipe porque o problema é maior do que parecia. Mas é melhor saberem do que não saberem. Portanto, e fazer isto o mais cedo possível, mesmo que depois não reajam, vai-vos ajudar a definir melhor o caminho da equipa. Eventualmente, tivemos que ir mais profundo, não é? E no contexto do SAP, isto envolveu passar a testar também aplicações mobile,
Nós tínhamos tudo, havia aplicações nas boxes, nas televisões da LG, em tudo e mais alguma coisa. E isso não é nada fácil de testar. Havia a infraestrutura, lembrem-se, isto era uma equipa de segurança aplicacional, a infraestrutura, as firewalls, a rede, era lidada por uma equipa de segurança mais clássica, mais madura, mas faz sentido as equipas trabalharem em conjunto, e havia todo o legado. Portanto, o que é que existia antes da equipa ser criada? Eventualmente pusemos os olhos nisso e fomos atrás desses problemas. Por uma questão de tempo, eu vou apenas focar-me num ponto muito importante que eu também acho crítico, que é o envolvimento na fase de planeamento de qualquer projeto. E se vocês forem ver qualquer diagrama de segurança aplicacional, todos eles vos dizem que a segurança é um processo e deve estar presente desde o início, desde o momento que se tem a ideia. Isso realmente faz toda a diferença. O estar sentado em reuniões com as equipas de produto, nas primeiras reuniões em que elas estão a ter a ideia de como é que vão lançar aquele novo produto, às vezes sim é uma perda de tempo, porque em 3 horas de discussão nada é relevante do ponto de vista de segurança, mas de vez em quando, e se em vez do login de single sign-on usássemos o nosso próprio login, que é mais simples? Espera, o que é que vocês estão para aí a dizer? Não, isso não pode ser assim, expliquem-me lá porquê, qual é a ideia. Portanto, estar nesta fase de planeamento é muito importante porque pode-vos ajudar a identificar problemas de design logo à partida, ajuda-vos muito também com o calendário, com o planeamento, não é? E cria uma ótima relação com as equipas de produto. Portanto, isto funcionou extremamente bem porque tínhamos o empowerment da equipa de gestão. Portanto, a equipa de gestão apresentou-nos literalmente deu-nos, não digo carta branca, mas deu-nos autorização para fazermos o que tivesse que ser preciso, e as outras equipas e gestão estavam cientes disso. Portanto, isto é algo muito importante para as coisas funcionarem, é a equipa de segurança ter empowerment, ter poder para fazer coisas. Portanto, eventualmente, eu percebi-me que tínhamos tido sucesso quando cheguei a ter filas de pessoas não técnicas, portanto, gestoras de produtos, gestores de projeto, em fila para falar comigo e com a minha equipa, a dizerem: Tiago, eu quero lançar este produto daqui a um mês, nada mal, sempre é melhor do que avisarem sexta-feira às 4 da tarde, que é para lançar sexta às 6. Quero lançar este produto daqui a um mês, a minha equipa tem esta dúvida, queremos fazer uma campanha assim assado. Por outro lado, isto teve um efeito secundário, que é, havia uma fila, portanto, já começávamos a ser um bottleneck, já começávamos a atrasar os processos. Pronto, é aqui que vem muito a capacidade de gestão de risco, não é? Este site lida com pagamentos? Sim, ok. Então temos que levar isto a sério. Este site é apenas para falar sobre manjericos no dia dos Santos Populares? Avancem. Não quer saber. É uma questão de gestão de risco, não é? Qual é que é o perigo do site sobre a história do manjerico ser atacado versus um site de pagamentos? Durante este processo, todo este tempo, houve muitas ferramentas que nos ajudaram e houve muitas coisas que nós gostaríamos que tivéssemos, que não tínhamos, e outras que tivemos e construímos nós. O setup mais básico possível que eu consigo imaginar para uma equipa de segurança é, para começar, terem a vossa própria máquina virtual e ser gerida por vocês. Isto faz sentido porque, quer dizer, estamos a falar de segurança e vocês têm que ser capazes de ter um silo onde podem ter todo o vosso código, todos os vossos scripts, todas as vossas vulnerabilidades. Ter também uma ferramenta para gestão de vulnerabilidades. O Defect Dodge é uma ferramenta open source. O Excel não conta como ferramenta de gestão de vulnerabilidades, apesar de eu ter visto vezes sem conta o Excel ser usado para gerir vulnerabilidades, e pode funcionar num pequeno mundo, mas assim que aquilo tem que ser usado por mais que uma pessoa ou por uma pessoa técnica, já não funciona. Tal como os relatórios em PDF, também não funciona. São ótimos para imprimir e pôr na mesa do CEO para pedir mais orçamento ou para assustar, mas para um developer, um PDF é uma coisa intragável. Outra coisa importante é vocês tornarem-se disponíveis, contactáveis, quer internamente, toda a gente na empresa saber onde é que vocês estão, como é que criam um ticket para vocês, como é que fazem um report, até como é que denunciam situações anónimas, não é? Sem perigo de represálias, mas também para o exterior. E hoje em dia já existem normas de como vocês, equipa de segurança, se anunciarem para o exterior. Uma coisa que nós não fizemos, ou melhor, fizemos mal, foi começar por testarmos as aplicações e enviarmos os relatórios por e-mail em PDF para os developers. E nós achávamos ingenuamente que aquilo funcionava espetacular, os developers, os programadores tinham um relatório em PDF e iam corrigir as vulnerabilidades. Não.
PDF é intragável para este tipo de coisas. Nós não nos apercebemos disso ou não reagimos rapidamente. O que eu hoje faria, e eu já vi isto a funcionar muito bem, é reportar as vulnerabilidades nos sistemas, por exemplo, os giras que as equipas já têm. Qual é que é a ideia aqui? É não chatear as equipas, não os obrigar a usar outro sistema. Porque logo aí eles estão a ficar chateados com vocês. Se vocês lhes metem à frente mais um sistema que eles têm que se lembrar de ir para reportar, é vulnerabilidade ou é bug? É bug, é aqui. É vulnerabilidade, é ali. Isto não funciona. Portanto, reportem nos sistemas deles. Com o tempo, o que vocês têm que fazer, obviamente, é ter o vosso sistema de gestão de vulnerabilidades, vosso, gerido por vocês, onde vocês conseguem tirar métricas, ter uma visão global, mas que através de uma API as envia para os sistemas que as outras equipas usam. Portanto, não tentem obrigar as outras equipas a usar os vossos mais sistemas, porque isso vai correr mal, garantidamente. Portanto, como eu disse, nós não começámos logo por conhecer a superfície de ataque, técnica da coisa, e eventualmente, quando fomos atrás disso, fomos de algumas formas muito pragmáticas. E uma delas, que é espetacular para vocês perceberem tudo o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer, é monitorizarem o vosso DNS. Quando digo monitorizarem o vosso DNS, nem é do ponto de vista externo. Falem com a equipa de operações que gera o DNS e arranjem maneira de, sempre que eles alterarem qualquer coisa, vocês serem notificados automaticamente. Porquê? Porque vocês vão ver a criação dos domínios antes do site ser lançado. E um produto começa sempre com um site de testes a ser criado. E vocês, espera aí, um site de testes? Ninguém me disse nada. Portanto, isso funcionou como um aviso com antecedência muito bom. Também foi assustador, porque a superfície de ataque que nós imaginávamos foi multiplicada para aí por 30 ou 40. Mas uma coisa que fizemos que resultou foi muito porreira, foi basicamente pegarem todos os DNS e correr um script simples, que é qualquer coisa desta dimensão. Isto foi ao Google buscar um script que com o Chrome tira screenshots. Tirem um screenshot a todos os IPs e domínios da vossa empresa. Todos. O que é que vocês ficam no fim? Ficam com uma pasta cheia de ficheiros. É só sentarem-se no sofá a navegar para baixo, para baixo. Ok, isto não tem nada, isto é uma página do Apache. Olha uma página do login que eu não conheço. Olha uma página de suporte às vendas que eu não conheço. Ok. Portanto, isto vai-vos poupar imenso trabalho, vai-vos dar uma ótima visibilidade do que é que vocês têm à frente e é fácil navegar em screenshots, mesmo que sejam 3.000, 4.000, vão navegando e vão vendo, pelo aspecto, não é, se aquele site vos interessa ou não. E também existem ferramentas como o Shodan, um motor de busca para equipamento, Binary Edge, que é uma empresa que até foi fundada por um português. Sigam as redes sociais da vossa empresa. A uma dada altura eu sabia que nós íamos ser atacados porque na altura eles anunciavam nas redes, no Twitter, antemão, vamos todos atacar o SAP, portanto era espetacular. Esses slides não estão aqui, estão noutra versão mais longa. E outra coisa que podem também fazer, muito interessante, um bocadinho mais à frente, é ambiciosa, que é, eu vou scanar tudo a toda a hora, a qualquer momento. Um bocado como ao filme, tudo a toda a hora. Qual é a ideia? Eu quero estar sempre a testar toda a superfície da minha ataque da minha empresa, de forma automatizada. Até a testar tudo, porque eventualmente coisas vão ser mudadas, coisas vão aparecer e ninguém me vai avisar. E vocês aqui podem começar com uma forma muito básica. Em vez de tentarem configurar um scanner para procurar todas as vulnerabilidades em todo lado, que isso, vão morrer na praia, o primeiro scan vai demorar 3 horas, comecem com uma coisa simples. Façam apenas pedidos GET. Façam apenas testes não autenticados. Procurem só uma vulnerabilidade. Vamos começar com SQL Injection. Pronto, começamos com alguma coisa. Já nos vai dar mais visibilidade sobre isto. Daqui a um mês, quando já tiverem lidado com os SQL Injections que foram aparecendo, vamos ativar outro teste. E daí por diante. Eventualmente, vocês têm uma máquina, como nós tínhamos, que no espaço de um mês conseguia testar largas dezenas de vulnerabilidades em toda a superfície de ataque. E isto dá-vos um tempo de resposta muito bom. Portanto, é testar tudo ao mesmo tempo em todo lado, mas não é bem tudo. Vamos devagarinho, não sejam demasiado ambiciosos e testem uma coisa de cada vez e vão aumentando a parada. Em relação à equipa, quando vocês começam uma equipa de segurança, e a maior parte das equipas de segurança começam com uma pessoa, a minha teve a sorte de começar com 2 pessoas, que foi logo uma melhoria espetacular. Eventualmente chegámos a ser 12, que não é mau, para 300 pessoas do outro lado da barricada. É um bom rácio, normalmente é 1 para 100.
O que é importante aqui num pen tester? O que é que são as skills que vocês devem pesquisar, procurar quando contratam alguém para fazer testes de segurança? Eu sei que isto é ambicioso dizer, mas é preciso que seja um pen tester que saiba avaliar o risco. Quem trabalha em segurança fica todo excitado quando encontra um problema de segurança e o quer reportar. Vocês têm isto, têm que corrigir. Mas não é bem assim. Há coisas que são completamente aceitáveis. Porque o risco é zero. Qual é que é o risco qual é que é o impacto daquela vulnerabilidade de ser explorada? É este site ficar em baixo. O que é que significa este site ficar em baixo? Meia dúzia de euros de publicidade que se perde. E o que é que significa este site ficar em baixo? Se for um site de vendas, é faturação direta. Portanto, é importante avaliar o risco e só se vocês tiverem essa capacidade e forem capazes de perceber um negócio, é que vocês vão ser capazes de ser bem aceitos, porque vocês vão ser capazes de dizer sim, esse site pode passar com essa vulnerabilidade, porque o risco é baixo. Portanto, não caiam na tentação de dizer não, temos aqui vulnerabilidades alto risco, médio risco, baixo risco. Tem que estar tudo corrigido. Esqueçam. Vocês, ao classificarem nas com baixo risco, estão automaticamente a dizer às equipas para não as corrigirem. Portanto, têm que gerir bem essas batalhas e ponderar sequer se faz sentido reportá-las. Uma coisa que eu também recomendo vivamente é contratarem um programador para a vossa equipa. Não tem que perceber de segurança. Um programador que vos ajude a automatizar. Isto vai fazer maravilhas, porque vocês vão ser completamente outnumbered por tantos pedidos. Portanto, vocês vão querer automatizar a parte do vosso trabalho e não vão ter tempo. Portanto, arranjem um programador, não tem que ser um expert em programação, mas arranjem alguém que vos ajude a codificar, a automatizar a parte do vosso trabalho. E isto foi algo que resultou de forma espetacular e também foi muito bem visto pelas outras equipas técnicas, porque quer dizer que tínhamos alguém na equipa que falava que era um deles, digamos assim. Para terminar, eu acho que nós tivemos bastante sucesso. Eu vejo isto porque criámos uma ótima relação com toda a gente, com as áreas técnicas e não técnicas. As áreas não técnicas vinham ter connosco, que era uma coisa inimaginável. Bem, as vendas nem por isso, mas pronto. A motivação deles é sempre mais forte. Tem uma motivação forte muito grande, não é? O número de vulnerabilidades de alto risco diminuíram drasticamente. Foi uma grande métrica de sucesso. Conseguimos começar a trabalhar também nas coisas legacy, portanto, o que estava para trás, e isso é um trabalho que demora muito tempo, demora anos. E, eventualmente, chegámos a conseguir criar, a dar à comunidade e criar eventos, como o Code Beats e o Pixels Camp, em que chegámos a ter um palco, um dia, 8 horas, só com temas de segurança para a comunidade, inclusive é um concurso de segurança. Hoje em dia, eu acho que isto não está a ficar mais fácil, pelo contrário, cada vez há mais regulação, portanto, mais... para fechar, potencial de multas, mas por outro lado isto pode jogar a vosso favor, porque pode aumentar-vos o orçamento e há muito mais visibilidade para os C-level, não é? Para a gestão, principalmente por causa das headlines, das multas e de toda a regulação que existe hoje em dia. Portanto, como regras, como orientações finais, deem informação adequada aos ouvintes, tirem partido das equipas de QA que já existem, façam asset discovery, descubram o problema que têm à vossa frente e, muito importante, garantam que tenham management empowerment, porque senão vocês não vão a lado nenhum. Garantam que o management está do vosso lado e que vos pode ajudar. Questões? Vou deixá-las para quando eu sair do palco, venham ter comigo, porque já estou 30 segundos para lá da hora. Fica então o desafio lançado por Tiago Mendo, a quem peço uma salva de palmas e agradeço as ideias que nos deixou ao longo destes 25 minutos. Muito obrigado, Tiago. E respondendo à sua questão, eu ainda tenho o e-mail da SAP, mas realmente ele está lá um bocadinho adormecido. E é como se não existisse. Tiago, obrigado. E fica também o conselho do Tiago de estar tudo ao mesmo lado, ao mesmo tempo, mas com algumas cautelas. Fechada então a primeira apresentação, estamos em condições de passar à próxima candidata. E enquanto o Tiago desliga ali os cabos do computador e prepara-se para sair do palco, eu aproveito para chamar a nossa próxima candidata, a Carolina Roque, que nos vem falar sobre a análise dos fatores explicativos dos comportamentos de hacking malicioso. Boa tarde, Catarina. Seja bem-vinda. Obrigada.
E nos próximos 20 minutos o palco é seu. Como é que é aqui? Desculpa. Olá, boa tarde a todos. Bem, vou para aqui, senão com isto não conseguem ver. Hoje vou-vos apresentar um pouco da temática do hacking, em concreto a análise dos fatores explicativos dos comportamentos de hacking malicioso. Aqui vou ter a oportunidade de falar um pouco dos aspectos mais práticos da investigação empírica que consegui realizar no âmbito da minha dissertação de mestrado em Criminologia. E pronto, são basicamente os aspectos práticos que consolidam os aspectos teóricos que tenho vindo a estudar ao longo dos últimos 2 anos. Pronto, estes são alguns dos tópicos que irão fazer parte desta apresentação, basicamente um background teórico, só para ter algumas noções do que é o hacking, o que é que pode envolver a sua consagração e caracterização. Depois passo para o estudo empírico e os principais resultados obtidos e, por fim, apenas algumas ideias das aplicações práticas que esta investigação pode ter. Pronto, primeiramente, quanto a um background teórico, muitos de vocês que saibam o que é que seja o hacking, ou seja, tenham uma ideia geral, algum comportamento que associem a essa palavra, contudo apresento na mesma uma evolução histórica, porque se calhar a ideia que perdura nos dias de hoje não é a mesma de quando este conceito surgiu. Ou seja, primeiramente isto surge numa faculdade de engenharia nos Estados Unidos, com um grupo de alunos que se dedicavam basicamente aos sistemas informáticos dos computadores, que na altura se encontravam nos seus primórdios. Portanto, nos meados deste século, eles faziam uma forma criativa e sofisticada para resolver um problema técnico. Quando eles eram confrontados com um problema num computador, eles tentavam sempre ir mais além, não é? E descobrir uma forma de o resolver. Ou seja, assim o hacking era quase visto como vamos invadir este computador e vamos tentar perceber como é que o sistema informático dele funciona, mas de uma forma de aprendizagem, de conhecimento e quase uma forma inocente de agir. Contudo, para a passagem para o século XXI e os computadores passarem a ser disseminados por toda a população, o surgimento da internet, as melhorias, os termos tecnológicos, qualquer pessoa podia ter acesso a um computador. E as instâncias governamentais e legais começaram a pensar, bem, espera aí, então, qualquer pessoa pode invadir o meu computador, se calhar isto, vamos colocar um travão nestes comportamentos. Então daí iniciou-se um processo de criminalização do hacking. Como podem ver, então, o acesso não autorizado e consequente uso de sistemas computacionais de outras pessoas. Contudo, como percebem, não há só uma noção criminal ou benigna, portanto, isto oscila. Vamos depender tudo das nossas intenções. Se tenho uma intenção maliciosa, eu ajo de forma maliciosa. Contudo, há pessoas que podem cometer estes comportamentos e não terem essas intenções más. Então, eu apresento-vos uma tipologia que são 3 tipos. No primeiro posto temos os Black Hat Hackers, ou seja, os hackers maliciosos. Têm uma intenção má, têm a intenção de destruir os sistemas informáticos e os dados que se encontram, e basicamente eles agem contra as empresas, ou então mesmo até computadores dos indivíduos singulares. Aqui eles vão explorar as vulnerabilidades e tentar proveito delas para essas intenções, que lá está, mais uma vez, maliciosas. Contudo, do outro lado, temos então os White Hat Hackers, ou seja, os hackers éticos, benignos, que ajudam as empresas e geralmente trabalham para elas. Se calhar muitos de vocês até o fazem. Portanto, estes ajudam, identificam a resolver as vulnerabilidades, protegem os sistemas informáticos e também contra-atacam os tais ataques maliciosos dos hackers que eu abordei primeiramente. Contudo, nesta dualidade temos os Grey Hat Hackers. Por um lado, têm características deste último grupo, ou seja, eles identificam as vulnerabilidades e dizem às empresas, olha, passa-se isto, isto e isto, podes resolver desta forma. Contudo, eles querem uma recompensa monetária. E a empresa, como tem, se calhar, os próprios White Hat Hackers do seu lado, diz, olha, não preciso disso, já tenho quem proteja os sistemas. Então, eles vão pegar nessas vulnerabilidades e vão expô-las aos hackers maliciosos. E aí eles vão tirar proveito, então, dessas fragilidades encontradas. Daí de chamarem-se oportunistas. Quanto a isto, no presente estudo empírico, nós focámos-nos mais nos Black Hat Hackers, ou seja, os hackers maliciosos, e tentar perceber de que forma é que em Portugal são cometidos estes tipos de comportamentos. Então, estabelecemos 2 objetivos principais. O primeiro, estabelecer um perfil sociodemográfico do hacker malicioso, contraponto com o não malicioso, e, por outro lado, testar então a aplicabilidade de 2 teorias criminológicas na explicação destes comportamentos, que é a teoria de Gottfried e a teoria de hackers da aprendizagem social. Mas isto eu vou falar um pouco mais à frente, porque podem ser conceitos que irão ajudar a compreender os resultados obtidos. Então, para testar estes objetivos na prática, foi conduzido um estudo empírico quantitativo,
Utilizou-se um questionário online e foi administrado por uma população de 670 pessoas, nacional portuguesa. Aqui, esta amostra contou com uma média de idades de 28 anos e, basicamente, 39% eram mulheres e 61% eram homens. Só de frisar que este questionário, antes de ser passado para a população-alvo, este foi alvo de um pré-teste, ou seja, para perceber se realmente estava apto, se precisava de melhorias, ou então se estava tudo bem e podia ser disseminado. Quanto às variáveis em causa neste estudo, a variável dependente, então, os comportamentos de hacking malicioso, e foi medido em 2 períodos temporais, durante a vida e nos últimos 12 meses. Nós questionámos aos participantes quantas vezes durante a sua vida tinha cometido esta listagem dos 5 comportamentos, ou seja, para cada comportamento quantas vezes, e também nos últimos 12 meses. Como podem ver, o primeiro comportamento, que seria tentar adivinhar palavras-passes para entrar na conta online de outra pessoa ou até num computador, é mais fácil e menos grave do que o último, que seria criar um malware para agir com uma intenção maliciosa. Aqui eles estão ordenados, então, a critério de severidade e estes comportamentos foram delineados através de estudos internacionais. Porque, basicamente, não existe uma forma fixa de medir o hacking malicioso, não existe uma escala. Então, para Portugal, nós tivemos que realmente criar uma escala, transformá-la num índice, para mais tarde podermos utilizar para os testes estatísticos. Quanto às variáveis independentes, são alguns aspectos sociodemográficos, intrínsecos a nós, depois o autocontrole da teoria geral do crime de Gottfried e as 4 componentes da aprendizagem social. Pronto, um pouco sobre estes 2 aspectos finais das teorias. O autocontrolo é uma característica intrínseca, individual, sendo a capacidade de nós controlarmos os nossos comportamentos e desejos. Basicamente, evita nós termos punições, mas sim obter as recompensas, que é aquilo que nós desejamos. Contudo, este autocontrole pode oscilar, ou seja, pode haver níveis mais baixos de autocontrole, níveis mais altos, sendo que níveis mais altos simbolizam que é uma pessoa que consegue controlar, então, estes seus impulsos. Já as pessoas com os níveis mais baixos tendem a ser impulsivas, mais autocentradas, direcionadas para atividades físicas e adotarem comportamentos de risco. Quanto às componentes da aprendizagem social, aqui o autor define que cada tipo de comportamento, ou qualquer tipo de comportamento, é aprendido. Seja normativo, como por exemplo, temos um hobby, uma jardinagem, aprendemos a fazer isso, ou então o comportamento criminal ou desviante, neste caso o hacking malicioso. Para isto, nós conseguimos aprender através de 4 componentes que agem em conjunto num processo, que é a associação diferencial, ou seja, as relações de proximidade com quem nos damos, por exemplo, os nossos amigos, família, escola, o trabalho. Depois, as definições, sendo as crenças e ideais que regem os nossos dia-a-dia, os nossos comportamentos. A imitação, ou seja, a forma como nós aprendemos e retemos os conhecimentos e as informações. E, por fim, o reforço diferencial, sendo nós reforçados e influenciados a agir de determinada forma ou a não agir. Quanto aos resultados, então, eu vou-vos apresentar aqui algumas frequências que foram obtidas, tanto durante a vida como nos últimos 12 meses. Aqui conseguimos contrapor o hacking malicioso versus o hacking não malicioso e que percebemos que durante a vida os indivíduos realmente reportaram ter cometido alguns tipos de comportamentos. Cerca de 60% da amostra afirmou ter cometido pelo menos um comportamento durante o período da vida, face apenas aos 23% que reportaram ter cometido apenas nos últimos 12 anos. Ou seja, aqui nós conseguimos gerar já uma ideia de que realmente estes comportamentos são cometidos, contudo não é algo que está presente no dia-a-dia das pessoas. Em concreto, eu vou-vos apresentar apenas os resultados direcionados durante a vida, por uma questão de tempo, mas fica já a nota que os resultados para os últimos 12 meses seriam bastante semelhantes e as relações encontradas posteriormente também seriam similares. Aqui, quanto às percentagens concretas, no primeiro comportamento vemos que mais de metade da amostra afirmou ter cometido este comportamento durante o percurso da sua vida, ou seja, com 55%. Contudo, quando nós analisarmos os outros comportamentos, ou seja, quando aumentamos a severidade dos mesmos, conseguimos perceber que as prevalências vão diminuindo. Portanto, realmente é mais fácil, não é, cometer os primeiros tipos de comportamento do que os últimos, que precisamos, se calhar, muito mais de conhecimento e de saber tecnológico e informático. Quanto aos aspectos sociodemográficos, relativamente à idade, aqui eu na parte sombreada eu mostro-vos as médias de idades, contrapondo o malicioso com o não malicioso. E nos hackers maliciosos vemos que a média de idades é bastante inferior à dos não maliciosos até da amostra geral, ou seja, quem inicia nesses comportamentos são pessoas realmente mais jovens. Outros aspectos é o sexo, a educação e o conhecimento informático, no qual temos grande parte da amostra a cometer o hacking malicioso sendo homens, com 70%, a educação sendo indivíduos com um grau académico inferior a uma licenciatura, e no conhecimento informático os hackers maliciosos identificam-no como alto.
Já no autocontrolo, aqui a lógica é um pouco diferente, ou seja, médias mais altas indicam níveis mais baixos de autocontrolo, sendo a forma como foi operacionalizada com a escala para medir este construto. Portanto, os hackers maliciosos, de facto, são indivíduos que têm níveis mais baixos de autocontrolo, comparativamente aos outros grupos e à amostra geral. Ou seja, afinal, quem é que é o hacker malicioso? Qualquer um de nós pode ser o hacker malicioso. Nós temos estas características. Com os resultados que vos apresentei, é possível traçar um perfil comum, ou seja, um homem relativamente jovem, menos qualificado academicamente ou com qualificações medianas, mas que detém conhecimento informático elevado, contudo que age de uma forma impulsiva, não controlando os seus comportamentos. Já na aprendizagem social, temos então apresente os três das componentes, a associação, as definições e o reforço. Aqui as médias seguem um pouco a mesma lógica, que no grupo dos maliciosos são bastante mais elevadas do que dos não maliciosos, e eu já vos vou explicar um pouco mais à frente o que é que isto significa. Já na outra componente que temos, que é a imitação, nós encontramos que a internet é a primeira fonte de imitação que os indivíduos mencionam para terem encontrado ou terem conhecimento do hacking malicioso, e em segundo lugar é os amigos. Ou seja, de facto estão presentes tanto relações online como relações offline na aprendizagem deste tipo de comportamentos. Ou seja, assim, podemos questionar, realmente o hacking malicioso é algo que nós aprendemos, segundo esta teoria, e que, pelo que percebemos, sim, as quatro componentes estão bastante presentes, ou seja, como vos disse, tinha médias mais altas nas definições, na associação e no reforço. Ou seja, isto significa que, então, que os hackers maliciosos tendem a ter mais amigos que também se envolvem neste tipo de comportamentos, têm definições procriminais, mais comparativamente aos não maliciosos, também são mais reforçados a agir de uma forma ilegal e não ética quando usam um computador ou a internet, e existe então uma fonte de aprendizagem, que eu falei ainda agora, a internet e os amigos. Contudo, aqui conseguem perceber que os resultados são significativos. Realmente existem associações entre o hacking malicioso e determinadas variáveis independentes. Contudo, o que é que leva a quê? Qual é a direção dessa relação? Então, para isto, estas variáveis todas foram agregadas no modelo final e foram realizados testes estatísticos de regressão logística. Ali, pelo R², veem que dá 0,528, ou seja, isto significa que este modelo, no seu completo, consegue explicar cerca de 53% do cometimento de hacking malicioso. Podem pensar, ok, isso é só metade e o resto 50%, mas que na criminologia isto é um valor bastante bom e de relevo. Contudo, podemos ver em específico quais as variáveis, ou seja, aqui, por exemplo, ser do sexo masculino, que é 0 é sexo feminino, e o 1 é sexo masculino, ou seja, aqui estamos a ver os valores para o sexo masculino. Aqui, quem é do sexo masculino apresenta ali nas odds ratio, ou seja, nas probabilidades, quase 2%, ou seja, 2 vezes mais, de cometer hacking malicioso. Ou seja, a grande parte aqui da plateia já só por si só, de ser homem, já tem o dobro da probabilidade de cometer hacking face a mim, por exemplo. Portanto, as probabilidades não jogam a vosso favor. Aqui, conhecimento informático também. Quem tiver conhecimento informático mais alto também apresenta quase 2 vezes mais probabilidade de cometer estes comportamentos. Portanto, comecem a perceber se vocês têm estas características e se têm um perfil do hacker malicioso. Contudo, destaco ali naquela rodinha, conseguem ver a associação, ou seja, o facto de, como eu disse há bocado, a associação terem mais amigos que se envolvem no comportamento malicioso, se vocês tiverem essas amizades, vocês têm já mais 7 vezes probabilidade, ou seja, 7 vezes mais probabilidade de cometer estes comportamentos do que pessoas que não têm essas amizades. Portanto, realmente esta é a variável que joga aqui um relevo, um fator preditivo muito forte na explicação destes comportamentos. Assim, eu apresento-vos então o modelo final, não é? Que explica 53% do cometimento de hacking malicioso. Contudo, acho interessante apresentar-vos um pouco só cada conjunto de variáveis individualmente. Ou seja, quando pegamos nos aspectos sociodemográficos, por si só, as nossas características individuais conseguem explicar cerca de 25% dos comportamentos. Já o autocontrolo decresce para 12%, sendo a variável com menos poder explicativo, mas conseguimos ver que a aprendizagem social, de facto, é 47%, ou seja, por si só, aquelas 4 variáveis do processo de aprendizagem explicam bastante, comparativamente às variáveis intrínsecas. Aqui conseguimos concluir que o meio em que nós estamos, se calhar, tem um papel muito mais forte do que aquilo que nós realmente somos. Assim, por fim, conseguem concluir então os resultados são significativos. Existem certos tipos de variáveis que apresentam, se calhar, um papel mais de relevo.
Contudo, quais são as aplicações práticas desta investigação empírica? Primeiro, como foram testadas teorias da criminologia, é sempre importante continuar a perceber se elas conseguem explicar estes novos crimes, que têm novos contornos, que surgem no ciberespaço, como o hacking, e que de facto as teorias conseguem, e conseguem perceber pelos valores que vos apresentei. Estes resultados são congruentes com investigações internacionais, ou seja, aqui em Portugal este é uma área subdesenvolvida. Este tipo de estudos, quando é feito na área do cibercrime, vira-se para a vitimação e não propriamente no ofensor, no seu perfil e nos seus determinados explicativos, que é exatamente o que este estudo fez. É interessante perceber que realmente em Portugal estamos a inovar e que é semelhante ao que está a acontecer lá fora e a grandes estudos empíricos. E, por fim, este conhecimento que se agregou e conseguiu alcançar também serve para gerar, de certo modo, uma resposta futura, seja ela preventiva ou reativa. Ou seja, por um lado, como vos falei no início, dos white hat hackers, não é, dos hackers éticos a trabalharem para as empresas, isso é uma forma bastante boa de ter uma resposta. Ou seja, ter as empresas protegidas é uma resposta quase preventiva. Assim, apoiam essas vulnerabilidades, fragilidades, conseguem colmatá-las e então já não existem os ataques maliciosos. E outra questão será uma resposta mais próxima da comunidade, que a meu ver seria algo que deveria ser feito, era a ação junto nas escolas e dos jovens. Porque quando se questionou os tipos de comportamentos que eram realizados, tanto durante a vida como nos últimos 12 meses, nós perguntámos qual a idade aproximada em que as pessoas começaram a cometer estes comportamentos. E a grande parte das pessoas, e a média deu, foi 15 anos. Ou seja, as pessoas começam a cometer estes comportamentos de hacking malicioso na adolescência. Portanto, era importante agir nas escolas, junto dos jovens, e passar certos comportamentos, tanto de adoção como dizer que estes comportamentos são, de certo modo, errados. Pronto, aqui, para quem tiver um interesse sobre a área a nível mais teórico, mas também tem alguns exemplos práticos, temos aqui algumas bibliografias que foram utilizadas como suporte de investigação e também da apresentação, e assim dou por concluída a minha apresentação e espero que tenham gostado. Qualquer questões, dúvidas, também estou disponível. Obrigado. Não, obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Carolina, pelas ideias que aqui nos deixa com a sua intervenção. E com a intervenção da Carolina já lá foram 2 apresentações. Ainda há mais apresentações para ver esta tarde, mas agora é tempo de fazermos uma pausa de 30 minutos. Daqui a meia hora estamos de volta. Eu agradeço a vossa presença e espero que daqui a meia hora estejam de regresso. Obrigado e até já. Olá, viva! Boa tarde novamente. Obrigado por terem regressado aqui à Sala do Infante. Sejam mais uma vez bem-vindos à CIDEIS, a Conferência do Centro Nacional de Cibersegurança, que nos próximos 3 dias, aqui na cidade do Porto, vai tentar perceber como é que podemos ter um mundo digital e não só, com mais confiança. Aqui esta tarde estamos a tentar perceber como é que podemos contribuir para um mundo digital com mais confiança, dando voz à apresentação de alguns dos projetos que foram submetidos ao Call for Presentation. E agora é a altura de passarmos à apresentação de mais de um dos projetos selecionados pelo júri. E ela já subiu ao palco. Liliana Ribeiro, seja bem-vinda. A Liliana Ribeiro vai falar-nos sobre padrões visuais na identificação de e-mails de phishing, uma abordagem multimetodológica. Liliana, boa tarde. Os próximos minutos. Estamos com o PowerPoint errado. Diga? Estamos com o PowerPoint errado. Não é este o PowerPoint, vamos já mudar o PowerPoint. Digo novamente o tema, padrões visuais na identificação de e-mails de phishing, abordagem multimetodológica, intervenção de Liliana Ribeiro. E agora sim está tudo preparado para darmos início à apresentação. Muito boa tarde a todos. Chamo-me então Liliana Ribeiro. Hoje vou-vos apresentar parte da minha dissertação de mestrado que me encontrou a terminar na Faculdade de Direito da Universidade do Porto,
em Criminologia, mais precisamente, sob a orientação da professora Inês Sousa Guedes, que amanhã estará cá também a fazer uma apresentação, e da professora Carla Sofia Cardoso. Nos próximos minutos iremos debruçar-nos sobre tópicos como a definição do phishing, os estudos sobre o phishing usando tecnologias high tracking, a metodologia utilizada no nosso estudo e também alguns dos resultados que obtivemos. Mas antes disto, queria-vos perguntar quantos de vocês já receberam, ou pelo menos já detectaram ter recebido, uma tentativa de phishing? Levanta a mão. Muito bem. Pode. Muito bem. E queria que vocês pensassem também, considerando que receberam tentativas de phishing, como estarão as estatísticas a nível mundial e a nível nacional? Estarão as estatísticas nos últimos anos de ataques de phishing a aumentar? Estarão as estatísticas a diminuir? Estará a nossa percepção a dar-nos a ideia de que estão a aumentar e, na verdade, estão a diminuir nos últimos anos, devido, de facto, ao facto de nós termos cada vez mais uma sociedade digital e daí termos a percepção de que estão a aumentar porque estamos cada vez mais na internet? O que nos diz o Anti-Phishing Working Group é que no primeiro trimestre de 2020 foram registados por mês entre 68 mil a 94 mil ataques de phishing por mês nesse primeiro trimestre. E agora sim, aumentaram, diminuíram nos últimos 2 anos. O mesmo grupo de trabalho verificou que no quarto trimestre de 2022 foram observados 1.350.037 ataques totais de phishing, isto nos últimos 3 meses de 2022. Juntando o terceiro trimestre desse mesmo ano, ou seja, nos últimos 6 meses de 2022, segundo este relatório, segundo este grupo de trabalho, que é então mundial, verificou quase 3 milhões de ataques de phishing. 3 milhões de ataques de phishing, isto apenas em 2022, nos últimos 6 meses. E Portugal? Como é que se posiciona Portugal face aos restantes países? Seremos um dos piores países? Seremos nós os mais atacados ao nível do phishing? Segundo o relatório Kaspersky, Portugal em 2020 foi considerado o segundo país que mais sofreu de ataques de phishing. O segundo país que mais sofreu de ataques de phishing em 2020. Ao longo dos últimos anos, segundo este mesmo relatório, este grupo de trabalho, Portugal tem descido na tabela, ou seja, já não somos o segundo país, segundo os dados de 2022, não somos o país que mais sofreu, nem o segundo que mais sofreu de ataques de phishing, estamos na 10ª posição. Portanto, em relação aos outros países, temos vindo a sofrer menos ataques de phishing. E por isso é importante nós desenvolvermos conhecimento científico sobre o phishing, para também sabermos atuar e melhor podermos atuar na sua prevenção. Na literatura científica, apesar de este já vir a ser um objeto de estudo, ainda não existe uma definição consensual do que é o phishing. Apesar de se vir a estudar pelo menos desde 1996, a altura em que foi realizado o ataque à América Online, o phishing ainda não tem uma definição consensual e nós adotamos neste estudo esta definição que foi criada por investigadores da Escola de Criminologia em conjunto com um investigador da área cibercriminal, em que se define o phishing como um método fraudulento de obtenção de dados pessoais através de mensagens de correio eletrónico, de mensagens escritas ou através de chamadas telefónicas. O cibercriminoso, o ofensor, faz passar por uma entidade legítima, como os bancos, e acredito que vocês tenham recebido muitos de vocês a fazer-se passar por um banco, com a ameaça de que devem clicar, fazer uma ação urgente, como clicar num link. De forma enganosa, então, a pessoa vai inserir os seus dados e levando a crer, claro, que está a fazê-lo para a entidade legítima e fidedigna. Mas sendo o phishing, então, um fenómeno tão complexo, tem-se também tentado criar categorias, tipos de phishing, para melhor se conseguir detectar e categorizar um ataque. E eles são, por exemplo, o smishing, o vishing, o spear phishing, o walling e o business email compromise. No nosso estudo, nós focamos-nos no spear phishing, isto é, os ataques que são dirigidos sobretudo a indivíduos, podendo ser também organizações, nós focamos-nos nos indivíduos, através
de um e-mail. E os estudos, o que é que têm procurado saber sobre o phishing? Tem-se procurado conhecer, sobretudo, os fatores individuais e contextuais, nomeadamente através de questionários, que influenciam a suscetibilidade ou a vitimação ao phishing. Isto levanta duas questões. Perceber, desde logo, há fatores individuais que nos levam a ser mais vítimas ou mais suscetíveis ao phishing? Serão as mulheres mais vítimas do que os homens? Serão os mais velhos mais vítimas do que os mais novos? Na literatura, os resultados são mistos. Não há fatores que sejam consensuais na sua direção. Não há resultados que nos digam, em todos os estudos, são os mais velhos que são as mais vítimas, são as mulheres que são mais vítimas. E por isso, outra questão também se levanta nestas investigações, que é distinguir entre suscetibilidade e vitimação. A suscetibilidade é quando nós estamos a tentar detectar e identificar um e-mail. Nós podemos detectar uma tentativa phishing e não clicar no link e não dar os nossos dados, ou podemos até não identificar e darmos, ou identificamos e nem clicamos no link e, portanto, não somos vítimas, mas não identificamos. Perdão. Essa é a suscetibilidade. Então, a falha na identificação de uma tentativa de phishing. A vitimação ocorre, efetivamente, quando se dão os dados pessoais ao ofensor, ainda que acreditando que estamos na página ou no link fidedigno. E nós aqui neste estudo estudamos, neste e noutro que realizamos no ano passado, estudamos a suscetibilidade ao phishing. Até por questões éticas, não iríamos ficar com os dados da pessoa e não iríamos lançar um ataque phishing para perceber se eram vítimas ou não. Recentemente, então, têm surgido autores que têm usado tecnologias inovadoras como o eye tracker. Estas tecnologias de eye tracking, o que fazem é permitem-nos medir e registar os padrões ou medir e registar os movimentos oculares dos indivíduos quando estão a fazer uma captação de um objeto. Associada a estas tecnologias, a estas técnicas de eye tracking, está a hipótese da Strong Eye Mind. O que é isto? É a premissa de que quando nós estamos a fazer a captura de um determinado objeto, quando estamos a olhar para um determinado ponto, isso reflete o nosso pensamento prevalente ou atual no processamento cognitivo. Ou seja, é aquilo que nós estamos a processar, é aquilo que nós estamos a pensar. Ainda assim, a verdade é que são poucos os estudos que têm feito uso destas inovadoras metodologias. Existem algumas, como Pfel e colegas em 2019, Miyamoto e colegas em 2014 e 2015. Hoje eu realço o estudo de McCullen e Hills em 2020 por ser um estudo que nos inspirou para a nossa investigação. Os autores fizeram então uso destas tecnologias, usaram 32 e-mails subdivididos em 4 tipos: o financeiro, a ameaça, a urgência e os erros ortográficos. E, a título de exemplo, verificaram que os indivíduos viam por menos tempo indicadores financeiros, ou seja, se no mesmo e-mail tivéssemos indicadores financeiros de urgência e de ameaça, eram para os da urgência e da ameaça que a pessoa dirigia maior atenção e não para o carácter financeiro desse e-mail. Por isso, o nosso estudo tem como objetivo geral explorar os padrões visuais dos indivíduos a e-mails phishing e e-mails legítimos através das técnicas de eye tracking. Especificamente, pretendemos descrever e comparar os padrões visuais na inspeção a estes diferentes tipos de e-mail, perceber se e em que medida o conteúdo de um determinado e-mail phishing aciona o estado de alerta e ainda perceber se existem ou não diferenças na inspeção dos diferentes tipos de e-mail, consoante algumas variáveis como características sociodemográficas, o conhecimento do phishing, as suas competências tecnológicas e informáticas, a percepção da autoeficácia na detecção do phishing, a sua percepção da gravidade do phishing e ainda, por exemplo, a experiência prévia de cibervitimação. Para isso, então, usamos 2 instrumentos, o eye tracker, como já fui falando, o Tobii Pro Fusion, que existe no laboratório da Escola de Criminologia, e um questionário que foi então utilizado no nosso estudo anterior. Nesta investigação, fizemos ainda a utilização e selecionamos 28 e-mails, em que 13 eram phishing, 13 legítimos e 2 controle, em que um era phishing e outro era legítimo. É importante dizer-vos que, antes de procedermos a esta investigação à recolha efetiva dos dados, fizemos 8 pré-testes que nos permitiram realizar alguns ajustes à investigação
Estes e-mails foram divididos em 2 grupos, o grupo 1 e o grupo 2, para garantirmos validade interna, para que os participantes não se cansassem a ver os e-mails e isso afetasse a nossa investigação, por exemplo. Então, cada grupo visualizou 15 e-mails, porque os 2 de controle foram visualizados em ambos os grupos, por serem exatamente controle. Nesse sentido, fizemos um protocolo experimental em que os participantes que se dirigiram ao laboratório da Escola de Criminologia primeiro visualizaram os e-mails, depois responderam ao questionário. Na resposta aos e-mails, depois da calibração do aparelho, tínhamos um ponto de fixação no ecrã para o participante dirigir a sua atenção. A seguir ao ponto de fixação era apresentado o e-mail e depois do tempo para ler o e-mail e analisar, aparecia no ecrã a questão: considera o e-mail anterior legítimo, à qual respondiam, e essa resposta era gravada, sim ou não. Apenas sim ou não, e procedia até ver os 15 e-mails, um novo ponto de fixação, um e-mail e questão. A nossa amostra foi então recolhida em março do corrente ano. Nós tivemos 70 participações, foi aberta ao público em geral, mas foram excluídos 2 participantes porque tivemos perda de dados no que respeita ao rastreamento ocular. Portanto, a nossa amostra total é de 68 participantes, em que a maioria são mulheres. Tinham o ensino secundário, na sua maioria, concluído. A área de formação mais reportada foi a criminologia, em que já tinham completado, e a situação profissional atual era de estudantes, portanto, a nossa amostra é maioritariamente constituída por estudantes. No que respeita aos resultados, o que nos dizem os resultados? Este é o e-mail legítimo controle que nós utilizamos. É um e-mail legítimo e o Eye Tracker dá-nos mapas de calor ou mapas de atenção após a inspeção dos e-mails, em que nós podemos visualizar indivíduo a indivíduo ou no seu grupo. Neste caso, importa dizer-vos que este é o mapa de calor, o mapa de atenção do grupo, de todos os indivíduos que viram o legítimo, este e-mail legítimo, e verificamos uma mancha vermelha ali no link que apresenta o e-mail, ali o link. Isto quer dizer o quê? Quanto mais vermelho, quer dizer que maior a intensidade da duração da observação nesse ponto. Portanto, os indivíduos estiveram mais focados nesse ponto, neste e-mail. Haverá diferença para o padrão visual, por exemplo, para este e-mail, que é o phishing control, ou seja, eram os 2 que estavam emparelhados, os 2 similares, tinha as mesmas características, nomeadamente o link. Será que foi neste ponto que também tivemos uma maior intensidade da duração da observação? Isto vai colaborar? Sim, verificamos que em certa medida sim, temos ali uma grande intensidade da duração da observação, mas se repararem, ao contrário do legítimo, aqui também temos outros pontos importantes com uma grande intensidade da duração da observação, nomeadamente o remetente e, ao longo do corpo, expressões como palavra passa, a sua conta expira e a palavra atualize a sua palavra passe o mais rápido possível. Ok, sim. Estes, então, são 2 padrões visuais que nós temos do e-mail legítimo e o e-mail phishing. E os resultados estatísticos, os testes estatísticos, isto é uma análise mais qualitativa, é uma maior descrição do que nós conseguimos ver com os mapas de calor. Nós realizamos testes estatísticos, nomeadamente este teste de diferença de médias, e percebemos que há diferença nos padrões visuais no que respeita ao tempo médio, em milissegundos, da fixação em áreas como o assunto, o remetente, o e-mail de remetente e ainda consideramos a saudação. Quer isto dizer que, à exceção do assunto, quer o remetente, o e-mail de remetente e a saudação foram mais visualizados por mais tempo nos e-mails phishing em comparação com os e-mails legítimos. Olham mais para estas áreas quando o e-mail é phishing do que quando é legítimo. Verificamos ainda também diferenças no que respeita ao número total médio de fixações, ou seja, quantas mais fixações fizeram nestas áreas. Para as mesmas áreas, para o assunto, o remetente, o e-mail do remetente, a saudação e ainda o link, neste número total de médio de fixações. E mais uma vez, à exceção do assunto,
nestas áreas, estas áreas são mais visualizadas quando o e-mail é phishing do que quando é legítimo. Podem ainda ver na primeira linha que, ainda que não seja estatisticamente significativo, o acertar também tem diferenças entre ser um e-mail phishing ou legítimo, em que se acerta mais nos e-mails phishing do que nos e-mails legítimos. E isto pode levantar, nós temos algumas especulações, podemos falar adiante. E nesta questão do acertar, quem é que acerta, como é que acerta, verificamos também que há uma correlação estatisticamente significativa. Há uma maior probabilidade de acertar, ou seja, na identificação correta dos e-mails, quanto mais fixações se fazem no corpo do e-mail, ou seja, quanto mais vezes vai ao e-mail, ao corpo do e-mail fazer uma fixação. Além disso, no que respeita a variáveis individuais, verificamos que esta probabilidade de acertar é diminuída quanto maior o baixo autocontrole. Ou seja, quanto maior o baixo autocontrole. Ou seja, os indivíduos com menos autocontrole acertam menos na identificação correta dos e-mails. Outros testes fizemos para cumprir os nossos objetivos e estas diferenças de médias mostraram-nos que há diferenças nos indivíduos que têm um alto grau de identificação correta de e-mails e um baixo grau de identificação correta de e-mails. Nomeadamente na idade, ou seja, são os mais velhos que identificam mais corretamente os e-mails em relação aos mais novos e ainda em atividades de rotina online, como usar a internet para trabalhar e para a utilização do e-mail, em que são estas pessoas que mais fazem a utilização destas atividades que têm um maior grau, um alto grau de identificação correta dos e-mails. Quanto mais utilização destas atividades, mais vai conseguir identificar corretamente estes e-mails. Para finalizar, então, será que os nossos dados estão de acordo com o que é dito na literatura? Estão de acordo, sim, com alguns, como Jacobson e ainda Cheng e colegas, e Gavet e colegas, porque verificamos que há áreas importantes que distinguem os padrões visuais, e-mails phishing e e-mails legítimos, como o e-mail do remetente, porque verificamos que há ali a idade que é importante para diferenciar entre quem tem um alto grau de identificação correta de e-mails e um baixo grau dessa variável, mas não está de acordo com estudos como de NG, Paternoster, Walt e Bossler. Já que o nosso estudo verificamos correlação entre acertar e o autocontrole, e verificamos também que há atividades específicas como o uso da internet para trabalhar, o uso da internet para a utilização do e-mail, que são de facto importantes para a identificação dos e-mails. Assim, estes resultados já nos dão importantes insights para compreendermos como é que os indivíduos, como é que nós fazemos a nossa inspeção dos e-mails, dão-nos importantes conhecimentos, nomeadamente para perceber quais são as áreas nos e-mails para as quais devemos olhar para identificar corretamente os e-mails e não sermos suscetíveis a esses. E nós acreditamos e concordamos com os autores que nos dizem que a educação neste âmbito é a via mais importante para prevenir a vitimação por phishing. E nós acreditamos que o nosso estudo, com esta nova metodologia, com esta metodologia que é inovadora, é um estudo pioneiro no nosso país, é um importante passo nessa direção. Obrigada pela vossa atenção. Tenho os meus e-mails e se tiverem alguma dúvida, estou disponível. Obrigada. Liliana, muito obrigado. A apresentação de Liliana Ribeiro, que aqui nos deixou algumas ideias, estou certo que vão servir para reflexão ao longo dos próximos dias. Obrigado, Liliana. Obrigada. Antes de avançarmos para a última apresentação do dia, eu gostava de fazer um apelo, porque eu sei que estes lugares aqui mais à minha esquerda estão mais perto da porta, mas aqui nesta aula à minha direita, portanto à vossa esquerda, há todo um conjunto de lugares vazios, nomeadamente nas filas da frente. Portanto, se quiserem ter uma maior visibilidade, até uma maior interação com quem vai fazer a última apresentação, por favor, sintam-se à vontade para se aproximarem aqui destes lugares. Eu estou a ver algumas pessoas a levantarem-se e, portanto, a aceitarem o meu desafio. Creio então que quem aceitou o desafio já o está a cumprir e acho que, assim sendo,
Podemos então avançar para a última apresentação do dia. E esta última apresentação do dia tem como mote um facto que todos gostaríamos que na realidade não existisse, que é o facto desde fevereiro de 2022 a guerra estar de regresso à Europa. Este é o mote para a apresentação de Diogo Alexandre Carapinha. Olá, Seja bem-vindo, Diogo. Bem-vindo. Obrigado. Olá. E o Diogo Alexandre Carapinha vai apresentar-nos o seu projeto sobre a ação de grupos cibernéticos pró-Rússia contra os membros da NATO. Boa tarde, Diogo. A palavra é sua. Olá, muito boa tarde. Obrigado a todos os presentes. Antes de mais, 24 de fevereiro de 2022, é uma data que nos está na memória, seguramente. Umas horas antes, não sei se recordam, e vou tentar fazer isto de uma forma mais dinâmica, se me permitirem, houve um ataque à rede de satélites KSAT. Alguém se recorda? Alguém viu isto? Lembram-se disto ter acontecido? A União Europeia acusou a Rússia. Quem é que se recorda? Por favor, levanta a mão, se é que alguém se recorda. Ok, sucintamente, o que é que aconteceu nesta rede de satélites? Esta rede de satélites, portanto, um ataque a esta rede de satélites por parte da Rússia, ou alegadamente por parte da Rússia, fez com que websites de organismos estatais da Ucrânia, mas também bancos e todos os dos países da NATO que estão naturalmente associados a esta rede, tivessem ido abaixo. O período do ataque não foi muito conciso, não foram utilizados muitos tempos, mas ainda assim o que aconteceu foi que ao ter havido esta inatividade destes serviços, possibilitou que a Rússia tivesse uma maior utilidade na sua ofensiva. Eu peço desculpa, o comando está... Eu creio que o aqui. comando... É isto, não é? Assim Okay. facilita a apresentação. Exatamente. Bem, o nosso estudo... Antes de mais, deixe-me só fazer uma apresentação. Eu faço parte do Visionary Threat Intelligence Center. O nosso estudo é um estudo muito pouco conceptual e teórico, portanto é muito mais prático. Nós focámos a nossa análise em dois grupos ativistas pró-Rússia, os Killnet e os No-Names R57, para descodificar então quais são os objetivos destes grupos, o que é que eles têm feito e realmente a ameaça que perpetuam aos Estados da NATO. E, portanto, vou dar pequenos tópicos sobre a guerra na Ucrânia, ativismo, depois os Killnet e depois sim vamos à apresentação de resultados. Guerra na Ucrânia. Como referi, 24 de fevereiro está na nossa memória, de 2022 está na nossa memória e, portanto, há o ponto fundamental de esta guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração, da Rússia e Ucrânia, já existe há muito tempo, mas isto foi agudizar deste conflito. E porquê? Porque estes atores, que são atores estatais, mas não estatais, os chamados grupos ativistas, que já vamos desconstruir daqui a pouco, têm um papel muito mais relevante naquilo que são as ofensivas físicas e portanto, no ciberespaço também. Nesse ponto de vista, o que é que nós podemos ver daqui? Isto é um complemento àquilo que são os resultados. Podemos ver que isto é portanto, uma tabela do apoio à Ucrânia, em que nós vemos a Estónia, a Letónia, a Lituânia e a Polónia como os principais doadores de suporte, mas depois ao lado também, a nível de assistência em números mais factuais, os Estados Unidos que se distancia dos outros. Isto aqui é uma pequena introdução àquilo que será o tópico do nosso trabalho. E, portanto, antes de abordarmos estes resultados e toda a construção deste molde, nós temos de falar do ativismo. E o que é o ativismo? O ativismo, como vocês sabem, e é possível percebermos pela palavra, é a junção da palavra hacker com ativista. Portanto, o hacker da invasão de uma rede, de um computador, e o ativista da perpetuação, portanto, de uma causa, de uma ideologia, de um fundamento. Estes ativistas têm como objetivo passar uma imagem, portanto, perpetuar uma ideologia. Neste caso, estamos a falar deste conflito, uma ideologia pró-russa ou pró-ucraniana, e são variados. Portanto, atacam de diversas formas. Temos web defacement, temos DDoS, que é o mais comum, temos também a extorsão típica,
e estes ativistas pretendem, lá está, criar uma rede de seguidores que vão ao encontro daquilo que são as suas ideias, as suas perspectivas, criar uma retórica política e toda a conjunto de desinformação, todo o conjunto de abordagens disruptivas para os Estados a que estão a atacar. Sucintamente, existem vários, aliás, creio que o último relatório, o último boletim do CNCS aborda essa questão mesmo, do ativismo, e existem vários grupos. Temos no caso da Ucrânia, temos o IT Army of Ukraine, que são os mais conhecidos. Temos também na Rússia os Anonymous Russia, os Killnet, que vamos abordar mais daqui a pouco, os No Names S57, e são tudo grupos que, apesar de não podermos afirmar que existe uma correlação entre os mesmos com os atores estatais, percebemos que os interesses são os mesmos. Portanto, caminham na mesma direção, atacam no mesmo sentido, os alvos são semelhantes, e alvos, digo-vos países, digo-vos organizações, e, portanto, conseguimos perceber que a linha de pensamento é bastante próxima, e vamos já apresentar também, nesse sentido, os dados que recolhemos. Ora, Killnet. Killnet é um grupo que já existe há algum tempo, mas que ganhou mais fogo com este início da guerra. É um grupo que tem o seu líder, Kill Milk, que é um usuário muito conhecido no Telegram, com muitos seguidores. O grupo dos Killnet tem mais de 100 mil subscritores no Telegram e o objetivo passa, e também no caso dos no-name, passa sempre por esta questão, portanto, de disrupção, perspectivas políticas da situação, toda a manobra de desinformação contra os Estados que são os chamados russofóbicos. Eles utilizam muito a russofobia. Estes grupos pretendem, como referi há pouco, pretendem criar toda uma narrativa que constrói e move a ação de outros e coordenam-se, não sei se posso continuar, não é? Não, à vontade. E coordenam-se de uma forma muito típica, muito próxima. Portanto, os Killnet são um grupo que ataca tendencialmente países da NATO, organismos estatais e não estatais, também instituições europeias, inclusive, e já vamos também abordar essa questão, teve como alvo dois organismos aqui em Portugal, a Direção-Geral da Saúde e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. É um grupo muito ativo, um grupo muito disruptivo. Os seus ataques são muito perspicazes. Estrategicamente e tecnicamente, eu não sou de todo uma pessoa apta para falar da especificidade técnica dos ataques, mas são ataques que têm alvos importantes, nomeadamente infraestruturas críticas de organismos estatais destes Estados, e acima de tudo, e isso é o mais importante, lá está, procuram criar a disrupção, procuram criar o medo nestas sociedades. Procuram, acima de tudo, fazer com que as sociedades se sintam que não estão, ponto número 1, que não são imunes a qualquer tipo de ataque, que nenhum organismo, seja ele de defesa, sejam eles serviços secretos, fica imune a esses ataques, sejam as infraestruturas críticas como as energias, como as telecomunicações, como os sites dos governos, mas também os média, que têm sido muito atacados por este grupo. Tudo isto consiste nesta lógica de pensar deste grupo chamado Killnet. Os no-name foram criados, ou a primeira aparência foi em março de 2022, também uns dias depois da guerra, mas o seu manifesto, algo extenso, foi apenas publicado em junho. Portanto, os Killnet tipicamente funcionam apenas com um ataque de DDoS, ao contrário dos Killnet, que têm uma componente também de destruição, apesar de não terem o tal pedido de resgate, que é habitual no ransomware. O único caso, e depois também vamos abordar esse assunto, foi o facto dos Killnet terem atacado os Estados Unidos da América,
peço desculpa, os organismos da NATO e terem extorquido alguns dados que colocaram à venda por $1. Portanto, mas isso também vamos abordar mais à frente. Ainda assim, os no-name, como vos disse, têm sido nestes últimos tempos dos grupos com maior proeminência neste ramo. Muito DDoS, à volta de 7, 8 por dia. Nós temos acompanhado muito no centro de investigação que temos esses ataques e posso-vos dizer que tem sempre uma motivação. Portanto, só para vos dar um exemplo, quando foi o Conselho da Europa na Islândia, ou quando existe alguma declaração do Macron em evidenciar que vai haver mais apoio à Ucrânia, os no-name têm sempre ataques a organismos, a websites importantes destes países. Ou seja, é uma estratégia coordenada de acordo com os interesses, neste caso, do Kremlin. Por fim, é importante também referir que os Skillnet, a 2 de maio, tornaram-se uma espécie de mercenários, portanto, uma espécie de grupo Wagner do mundo cibernético, em que eles próprios incluíram e disseram e evidenciaram que se tornariam mercenários não para ganhar dinheiro, mas sim para defender os valores da pátria. Uma coisa muito importante é que ambos terminam-se quase sempre os seus ataques com uma mensagem, a do Skillnet portanto, é ênfase à Rússia, que eu não sei pronunciar em russo naturalmente, e os no-name têm uma frase muito conhecida que é o "The victory will be ours". Sempre. Qualquer ataque, acabam sempre assim. Portanto, vamos à apresentação de resultados e para isso eu vou-vos explicar como é que foi este processo, esta metodologia. Por grupo, ou seja, evidenciámos, isto é um estudo muito maior, e nós optámos por partir, porque não daria para esta apresentação seguramente, temos analisado vários dados e, portanto, optámos por dividir por grupos e escolhemos os no-name e os Skillnet como grupos de análise, por mês e trimestre, ou seja, o nosso ponto de encontro vai ser o quarto trimestre deste último ano, 2022, dividido por mês, e o primeiro trimestre de 2023. Okay? Depois, por segmento, dividimos em 5 categorias: organismos estatais, banca e defesa, energia, telecomunicações e água, transportes, saúde e educação e outros. E outros, grande retalho, companhias alimentares, logística, média, ou seja, uma análise mais abrangente, mas com setores que têm um impacto na sociedade. E depois por país, ou seja, todos os países da NATO, mais a UE enquanto organismo e a NATO também enquanto organismo. Nesta parte, portanto, lá está, segmentada por esta metodologia, analisamos 8.347 mensagens. Diga-se, a nossa principal fonte de recolha foram os grupos Telegram, destes grupos, mas não só, sendo que 6.805 foram referentes ao Skillnet e 1.542 referentes aos no-name 057. Como vocês veem, aqui, portanto, a Alemanha foi atacada portanto, isto temos referente ao Skillnet, estamos divididos por organismos estatais e banca. E salientamos, sobretudo, os Estados Unidos, que tiveram 28 ataques no mês de outubro, só Skillnet. Depois, por exemplo, em fevereiro, a Polónia tem sido os países mais visados. A Polónia e também a Estónia, Letónia e a Lituânia têm sido os países mais visados, a par dos Estados Unidos, por estes dois grupos. Mas a Polónia teve 15 ataques em fevereiro de 2023. A NATO com 10, em fevereiro de 2023 também. Na altura, é aquilo que eu estava a referir, não sei se recordam, alguém se lembra daquela notícia que saiu e, portanto, que foi amplamente divulgada, que os Skillnet extorquiram dados da NATO e colocaram à venda por $1? Recordam-se, possivelmente. Pronto. Foi este ataque. Paralisou alguns setores da NATO, inclusive uma missão que estava na Turquia, que as comunicações ficaram um pouco perturbadas com esta situação. Transportes. Alemanha. 15 em janeiro de 2023. E depois também salientamos os Estados Unidos com 8. Transportes, e não é o caso do Skillnet, mas transportes, diga-se aeroportos, acima de tudo.
websites de aeroportos, portanto, existiram muitos ataques, mas também railways, a companhias de autocarros, portanto, energia, água e telecomunicações do Skillnet atacaram 3 em novembro e foi da Grécia. Na saúde, destacamos, e aqui, mais uma vez, isto é importante, vemos aqui Portugal com o tal exemplo que eu vos dei da Direção-Geral da Saúde e da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, sendo certo que os Estados Unidos têm sido altamente visados. Portanto, só no primeiro trimestre de 2023, pelo Skillnet, repito, pelo Skillnet, e estamos a pensar numa ampla gama de atores não estatais, ativistas, que atacam estes países. Só os Skillnet atacaram 67 vezes websites e, portanto, organismos de saúde e educação dos Estados Unidos. Fora Vice Society, que é um grupo que está amplamente apetrechado para atacar instituições educativas, nomeadamente universidades, nos Estados Unidos. Portanto, isto são só os Skillnet, primeiro trimestre. Aqui outros grandes retalhos, Bulgária e Eslováquia. Eslováquia também dos países, tal como a Chequia, também amplamente atacados. Mas também os Estados Unidos, mais uma vez, como um principal foco dos ataques deste grupo. No-name. Os no-name, como os referi há pouco, tendem a criar... os seus ataques tendem a ser mais curtos, mais incisivos e, sobretudo, com uma mensagem, digamos, mais efetiva, mais simbólica. Ou seja, são ataques tendencialmente, na maioria dos casos, duram 20, 25, 30 minutos. Depois todo o organismo ou o país consegue rapidamente corrigir as falhas. E o Skillnet, lá está, mas também como vos disse, ataques mais curtos, menos intensos, mas também têm muito mais frequência. Como vocês veem através destas tabelas, são 49 os ataques à Chequia em janeiro de 2023. Isto, volto a dizer, sempre na retórica de existe qualquer tipo de declaração pública, política, destes países de apoio à Ucrânia, são vítimas do ataque. Passado um dia, às vezes umas horas. São ataques grupos, portanto, ao Parlamento, são ataques a bancos. A Dinamarca teve, como vocês veem, em janeiro. Eu creio que não foi a Dinamarca, foi a Letónia, que enquanto nós estávamos a celebrar o Ano Novo, e com os fogos de artifícios, ainda alguns ainda na ressaca da noite de Ano Novo, estavam as infraestruturas de comboios, de railways, da Letónia a ser amplamente atacadas, em que as pessoas não podiam comprar os bilhetes, como nós podemos pegar no telemóvel e comprar na CP, as pessoas não conseguiam fazer isso, porque uns minutos depois desse Ano Novo, já no dia 1 de janeiro, a Letónia foi amplamente atacada. Ainda, e agora olho para a Letónia e esqueci-me de referir uma coisa muito importante. Os Skillnet atacaram a Letónia numa altura em que existiam eleições no país e foram considerados por este país como uma organização terrorista. Isto é muito importante naquilo que podemos amplamente discutir o que é uma organização terrorista, o que é o ciberterrorismo, se é que existe o ciberterrorismo, mas está concretizado que os Skillnet são um grupo ativista que é visto como um grupo terrorista na Letónia após outubro de 2022. Como vos tinha dito, no-name, 057, Chequia, 49 ataques em janeiro. Estónia também, é sempre Chequia, Estónia, Polónia, são sempre países muito atrativos para este grupo. Mas também, como vocês veem, Itália, 27 em março, ou Macedónia, um país possivelmente um pouco irrelevante para esta equação daquilo que é o espectro da guerra. Mais uma vez, a Polónia também, amplamente atacada, e a União Europeia também foi atacada. Energia, água e telecomunicações, sempre no mesmo âmbito. Existe qualquer tipo de declaração pública ou política, mais um ataque. Itália, Letónia, como sendo os principais
como sendo as principais vítimas destes ataques. Depois, transportes. Destacamos a Letónia, com 25 ataques em dezembro de 2022, mas também, por exemplo, a Polónia, mais uma vez, ou a Lituânia, ou até mesmo a Chequia em março de 2023, com 7 ataques. Por fim, a saúde, mais uma vez a Letónia, sendo uma das principais visadas, e no outros a Chequia. E aqui é muito importante referir que grande parte destes ataques do no-name, grandes companhias de retalho ou de companhias alimentares destes países, são às vezes, ou muitas das vezes, são a mesma empresa, pelo impacto que essa empresa tem, são a companhias que são vitais no processo de logística destas empresas, destes países, e, portanto, estes ataques funcionam também como uma mensagem política, social, da falta de proteção que estas companhias, que estes Estados também têm. Total, ataques Killnet, 90 no quarto trimestre de 2022 e 202, ou seja, dá um total de 202 ataques, 292 ataques dos Killnet em 2 trimestres, e dos no-names E57 dá um total de 669 ataques nestes 2 trimestres. Não querendo interromper o seu raciocínio, mas peço-lhe então para acabar, não é? Para concluirmos. Exatamente. Sim. Portanto, muito rapidamente, como vocês veem, alguns dados que eu também já fui evidenciando nesta apresentação, mas vamos passar aqui algo. Isto são notícias que foram saindo, que são interessantes neste prisma, mas vamos aqui a um ponto importante. Isto são alguns prints destes grupos, no-name neste caso, os Killnet no outro, o ataque ao Instituto Nacional Francês do Trabalho e também aos serviços de inteligência alemães também. Este aqui, tínhamos um vídeo, mas já não era para passar, mas isto foi principalmente o ataque dos no-name, dos Killnet a organismos da NATO, em que roubaram várias informações. Isto é um vídeo que nós conseguimos retirar em que, portanto, se nota a formação pessoal deste militar, é um militar turco, e, afinal dá para ver, enfim, uma pequena visualização de vocês, há muitas informações sobre estes militares, incluindo portugueses. Conclusões, lá está, os ataques têm quase sempre motivações político-ideológicas por trás, são respostas a ações contra a Rússia destes países. Não há material conclusivo capaz de evidenciar a correlação destes atores com atores estatais. Não tentar uma estratégia coordenada. Estes grupos ativistas estatais têm cada vez mais capacidades, recursos e poder disruptivo para atacar Estados e contribuir para a destabilização das sociedades. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Diogo, pelas ideias que aqui nos deixa. Estamos a chegar ao fim desta primeira tarde de CIDEIS, aqui na Sala do Infante. Fico muito satisfeito por ver que algumas pessoas gostaram das ideias que o Diogo aqui nos deixou e, portanto, foram aproveitando a ação para ir tirando algumas notas. Também é esse o objetivo da conferência, deixar algumas reflexões que possam servir depois para o debate e também para estimular a reflexão nas vossas empresas e nas academias, onde também ajudam a partilhar o conhecimento nesta área. Antes de terminarmos a sessão de hoje, e já percebo que alguns já se estão a levantar, provavelmente para ir conhecer até um bocadinho da cidade do Porto, para quem não é aqui da cidade, mas quero ainda deixar um agradecimento em nome do Centro Nacional de Cibersegurança a todos os oradores, aos parceiros, a quem se manteve também aí desse lado a assistir a estas apresentações. Antes de terminarmos oficialmente aqui a sessão desta tarde aqui na Sala do Infante, eu convido-vos a passarem pela Sala do Arquivo, onde ainda agora, daqui a poucos minutos, vamos poder assistir à apresentação de Carlos Jorge Silva sobre selos de maturidade digital. E depois desta intervenção, segue-se uma apresentação do Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campo Largo, que vai fechar então este primeiro dia da CIDEIS 2023. Da minha parte, eu agradeço a vossa presença, espero ver por cá amanhã algumas das caras que estiveram aqui esta tarde e amanhã fica desde já a certeza que vamos continuar a poder ver, ouvir e conversar amanhã também com alguns dos protagonistas que em todo o país contribuem para criarmos um mundo digital mais seguro. Muito obrigado e até amanhã.